Lula deu nesse final de semana o primeiro passo para o seu impeachment. Aliás, após o crime de responsabilidade cometido por ele, sua saída da presidência passa a ser não apenas uma questão de governo, mas uma questão de segurança nacional para o Brasil. No vídeo de hoje, eu vou explicar essa situação para você. Nós vamos juntos analisar também outras falas controversas dele lá na Etiópia e ainda o projeto do filho dele, que foi beneficiado diretamente por uma decisão do governo. Vem comigo. Vamos começar esse vídeo pelo assunto que, por incrível que pareça, é o menos absurdo dentre os que abordaremos aqui. O Ministério do Esporte, pasta comandada por André Fufuca, obviamente ministro indicado por Lula, autorizou a captação de mais de R$1.500.000 para financiar o projeto Chute Certo, que será desenvolvido no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas, e que é um projeto dirigido por Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Luiz Inácio Lula da Silva. A captação será feita, segundo publicado no Diário Oficial da União, através da Lei de Incentivo ao Esporte. Bom, eu nem preciso comentar sobre o assunto, eu vou deixar que você tire suas próprias conclusões. Mudando o assunto agora do filho para o pai, Lula esteve em Addis Abeba, na Etiópia, nesse último final de semana. No sábado, ele participou da cúpula da União Africana e, em seu discurso, apesar de previamente escrito, ele trouxe algumas falas controversas, como a sua já tradicional atribuição do conceito de extrema-direita a todos aqueles que não compartilham da mesma ideologia que a dele, só que agora acrescida ainda de racista e xenófoba. A alternativa às mazelas da globalização neoliberal não virá da extrema-direita racista e xenófoba. O desenvolvimento não pode continuar sendo o privilégio de poucos. Em outro trecho da sua fala, Lula mostrou sua hipocrisia e incoerência ao falar sobre educação. Falar de educação inclusiva, tema desta cúpula, é simplesmente falar do futuro. No mundo, quase 250 milhões de crianças estão fora da escola. No Brasil, estamos implantando escolas em tempo integral, além do pagamento de uma poupança para os alunos mais pobres do ensino médio, como forma de reduzir a evasão escolar. Sabe qual é a parte mais irônica dessa história? A justificativa do governo Lula para a criação dessa bolsa que destina uma quantia de dinheiro para alunos de baixa renda no ensino médio é de que seria uma forma de combater a evasão escolar. No entanto, se nós pegarmos os resultados apresentados pelo MEC em dezembro de 2022 do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, um programa que foi criado pelo governo anterior, nós vemos que houve redução de 82% na violência física, redução de 75% na violência verbal, redução de 82% na violência patrimonial e redução de 80% na evasão e abandono escolar. De forma muito simples, isso pode ser resumido em: os alunos se tornaram mais disciplinados. Só que Lula ignorou completamente esses resultados e encerrou esse programa em 2023. Fazendo uma análise rasa sobre essa situação, sempre ficou muito claro que a esquerda brasileira, liderada por Lula, é avessa a qualquer coisa que tenha o termo militar no meio. E fica mais claro ainda que Lula quis acabar com absolutamente tudo que foi feito pelo governo Bolsonaro. Agora, fazendo uma análise só um pouquinho mais profunda, fica clara outra situação. Lula não quer combater a evasão escolar. O que ele quer é criar nesse público jovem a mesma dependência financeira que ele já conseguiu implementar em outras faixas, com programas como o Bolsa Família, por exemplo. Apesar de suas narrativas de que suas prioridades são o combate à fome e à desigualdade, os governos petistas nunca buscaram ajudar as pessoas mais pobres a ascenderem econômica e socialmente. E a razão para isso é muito simples. Independência financeira, ou até mesmo um nível de aprendizado um pouco maior, faz com que as pessoas não votem mais no PT. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem falou isso foi o próprio Lula em um evento do PT. Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$8.000 já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós
não aprendemos a conversar com ela. Pois é, a evasão escolar poderia ser combatida com a expansão do programa das escolas cívico-militares. Mas aí o governo Lula estaria criando cidadãos mais disciplinados, o que aumentaria as probabilidades deles terem carreiras mais bem-sucedidas e independência financeira, e não é isso que o governo Lula quer. O que eles querem é que o cidadão permaneça o mais pobre e ignorante possível, para que a esmola concedida pelo governo através dos seus programas faça com que esse cidadão fique agradecido, sentindo que está sendo ajudado, vote no PT, mas permaneça na mesma situação para o resto da vida. Enquanto isso, Lula sentado em um sofá de couro italiano de mais de 60 mil reais, pagos com dinheiro público, no Palácio da Alvorada, ou então se hospedando em suítes de 520 metros quadrados, como aconteceu em Riad, na Arábia Saudita, no ano passado. Mas esses comentários feitos por ele no sábado ainda não são a pior parte desse vídeo. Nesse último domingo, ainda em Addis Abeba, na Etiópia, após participar da cúpula da União Africana, Lula fez uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva, ele recebeu essa pergunta de uma jornalista da Rádio França Internacional. Tudo bem, presidente? A Lúcia Miesel, da Rádio França Internacional, para o Brasil. No Egito, o senhor prometeu uma nova ajuda para a agência de refugiados palestinos em Gaza. A gente gostaria de saber de quanto vai ser essa ajuda, quando vai ser, e também qual é o objetivo do Brasil anunciando essa medida num contexto em que vários países estão suspendendo a ajuda por suspeita de conexões entre funcionários da agência e o grupo Hamas, né? O senhor criticou, inclusive, no Egito, essa suspensão, num contexto também que eu gostaria de talvez relacionar com o contexto da Venezuela, em que a agência de direitos humanos da Venezuela, da ONU na Venezuela, funcionários estão sendo expulsos de lá, 72 horas para eles saírem. Gostaria de saber se o senhor se pronuncia sobre isso também. Lula começou respondendo sobre a Venezuela do seu grande amigo Nicolás Maduro. Obviamente, ele não faria críticas à ditadura de seu aliado, então sua resposta foi evasiva. Eu não tenho as informações, sabe, do que está acontecendo na Venezuela, da briga da Venezuela com a ONU. Eu posso responder essa pergunta com precisão quando eu chegar ao Brasil, tiver uma reunião com a política externa brasileira e saber. Mas esse ainda não foi o maior problema dessa resposta. O maior problema veio depois, quando ele estava falando sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Ao longo dos últimos meses, Lula constantemente tem feito ataques a Israel, mas nenhum deles havia chegado à gravidade da comparação que ele fez nesse domingo. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Essa fala de Lula tem tantos, mas tantos absurdos por trás dela, que fica até difícil saber por onde começar. Eu, na verdade, havia até desistido de fazer vídeos sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, porque ainda em outubro do ano passado, quando eu fiz, eu cheguei a ter vídeo derrubado pelo YouTube. Um vídeo onde eu mostrava em imagens as estratégias sujas de manipulação dos terroristas do Hamas. Lula, apesar de ter chamado o ato do Hamas de ato terrorista, até hoje se recusa a classificar o Hamas como um grupo terrorista. Um grupo que matou os seus opositores dentro de Gaza e implantou uma ditadura sobre o povo palestino. Um grupo que tem claramente descrito no seu estatuto de fundação suas intenções de acabar com o Estado de Israel, de acabar com o povo judeu e de acabar com aqueles que têm crenças diferentes das deles. Um grupo que ataca civis intencionalmente, covardemente. Um grupo que usa os civis palestinos como escudos humanos para se proteger dos ataques que são respostas aos atos terroristas que eles praticam. Um grupo que controla absolutamente tudo dentro de Gaza, inclusive os dados divulgados pela mídia sobre os números de mortos e feridos no conflito. Eu não estou dizendo aqui que tudo que Israel tem feito é correto no meu ponto de vista, e não estou dizendo que civis palestinos, incluindo mulheres e crianças, não estejam morrendo por conta desse conflito. O que eu estou dizendo é que o grupo terrorista Hamas é o responsável por todo o sofrimento do povo palestino. E mais, o Hamas e as outras autoridades palestinas do passado são os responsáveis por ainda não existir um Estado palestino, pois ao longo da história houve pelo menos 5 propostas de divisão do território intermediadas por países ou entidades estrangeiras, propostas que foram todas aceitas por Israel, mas recusadas por essas autoridades palestinas. Absolutamente tudo isso é ignorado por Lula em suas falas, mas dessa vez ele ainda foi além. Ele usou o extermínio de 6 milhões de judeus, justamente de judeus, praticado pelos nazistas
nazistas para fazer um comparativo em mais uma acusação a Israel. Essa fala, além de ser uma gigantesca falta de sensibilidade, de noção, de caráter, ainda configura crime de responsabilidade, de acordo com a Lei número 1079 de 1950, que traz em seu artigo 5º que é um crime de responsabilidade contra a existência política da União cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Um crime que é passível de impeachment, que pode ser pedido através de denúncia feita por qualquer cidadão brasileiro, inicialmente perante a Câmara dos Deputados. E se, como já é esperado, de alguma forma, jornalistas, aliados, eleitores tentarem passear pano para essa fala de Lula, minimizando a gravidade do que ele disse, basta ver a declaração do primeiro-ministro israelense após o acontecido. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Além da declaração de Netanyahu, na manhã dessa segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que o presidente Lula foi declarado como persona não grata em Israel. Até o momento da gravação desse vídeo, segundo as informações que eu já recebi, há pelo menos um pedido oficial de impeachment sendo já encaminhado por parlamentares à Câmara dos Deputados. A efetividade, no entanto, desse processo depende de uma série de etapas na Câmara e no Senado. Mas o primeiro passo foi dado. O crime de responsabilidade foi cometido e está documentado em vídeo. É inegável. Vamos agora aguardar os próximos capítulos. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.